Há um livro que Jesus citou durante o julgamento que o levou à cruz. A Igreja Católica o proibiu 400 anos depois. E a única civilização que se recusou a obedecer ficou isolada por 1300 anos nas montanhas da África. O que eles protegeram muda tudo o que você acredita saber sobre o Apocalipse. A Etiópia adotou o cristianismo em 330 depois de Cristo, antes de Roma consolidar qualquer cânon. Antes dos grandes concílios, antes das disputas políticas sobre o que era sagrado e o que devia ser esquecido. A Bíblia etíope, o Teuarredo, tem 81 livros. A Bíblia protestante tem 66. A diferença não é pequena, são 15 livros a mais entre eles. O primeiro livro de Enoque, o livro dos jubileus, textos que circulavam livremente no tempo de Jesus e dos apóstolos. Como a Etiópia preservou o que o resto do mundo destruiu. Em 740 depois de Cristo, a expansão islâmica isolou geograficamente o país. Os monastérios nas montanhas do Planalto Etíope ficaram cortados dos concílios europeus, sem comunicação com Roma, sem pressão de Trento, sem a política eclesiástica que redesenhou o cano ocidental ao longo de 12 séculos. Os monges copistas continuaram seu trabalho copiando em Gêese, uma língua litúrgica morta, imune a traduções políticas, imune a correções ideológicas, uma língua que só os sacerdotes liam. Por 1600 anos, os textos ficaram intactos. Nenhum concílio chegou até aquelas montanhas. Em Marcos, capítulo 14, versículo 62, durante o interrogatório pelo sumo sacerdote Caifás, Jesus responde a uma pergunta direta sobre sua identidade. Ele não cita os Salmos, não cita Isaías, não cita Ezequiel. Ele cita 1 Enoque, capítulo 62, versículo 5. A linguagem idêntica ao Filho do Homem sentado no trono de sua glória. Essa frase não existe no Antigo Testamento canônico. Ela existe em Enoque. Jesus a usou como prova de sua própria identidade diante do tribunal que o condenaria à morte. Não é tudo. A Epístola de Judas, que está na sua Bíblia no Novo Testamento até hoje, cita literalmente 1 Enoque nos versículos 14 e 15. Judas chama Enoque de profeta, usa sua profecia como fundamento teológico. Se Judas está na Bíblia, e Judas cita Enoque como profecia inspirada, por que Enoque foi proibido? Essa é a contradição que nenhum teólogo resolve com facilidade. Os manuscritos do Mar Morto encontrados em 1947 deram uma resposta adicional aos essênios, a comunidade judaica contemporânea de Jesus que vivia no deserto de Judá. Preservaram mais cópias de 1 Enoque do que de qualquer outro texto, exceto os Salmos. Para os essênios, Enoque não era apócrifo, era canônico. E os essênios eram contemporâneos de Jesus, viviam a poucos quilômetros de onde ele pregava. Abra o Apocalipse de João no capítulo 20, versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Agora abra 1 Enoque, capítulo 10, versículos 4 a 6. Vai a Rafael e diz-lhe: prende Azazel mãos e pés e lançam nas trevas, Azazel acorrentado no abismo. João não inventou essa imagem, ela já existia em Enoque séculos antes. Há 5 paralelos diretos entre 1 Enoque e o Apocalipse de João que não existem em nenhum outro texto bíblico canônico. Primeiro, os 7 arcanjos com funções específicas. 1 Enoque, capítulo 20, lista cada um por nome e função. O Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, menciona os 7 espíritos diante do trono. Sem nome, sem função, Enoque é o dicionário. Segundo, o Filho do Homem no trono de julgamento. 1 Enoque 62.
Versículo 5, Apocalipse 20, versículos 11 e 12. A cena do julgamento final em João é incompreensível sem a base estabelecida em Enoque. Terceiro, a montanha ardente lançada ao mar. 1 Enoque 18, versículo 13. Apocalipse 8, versículo 8. A segunda trombeta, imagem idêntica à origem. Enoque. Quarto, Azazel acorrentado no abismo equivale a Satanás preso por 1000 anos. 1 Enoque 10, Apocalipse 20, versículos 2 e 3, mesma estrutura narrativa. As tábuas celestiais do julgamento, Jubileu 5, versículo 13. Um dos livros preservados pela Etiópia, Apocalipse 20, versículo 12. O livro da vida, onde os nomes estão registrados, aparece primeiro nos textos etíopes. Sem Enoque, o Apocalipse de João é um texto com imagens sem origem rastreável. Com Enoque, o Apocalipse se torna o capítulo final de uma narrativa que começou séculos antes de João escrever uma única palavra na ilha de Patmos. Por que esses textos desapareceram? A resposta está numa série de decisões políticas e eclesiásticas que se estenderam por 12 séculos. Por volta de 300 a.C., 1 Enoque é composto, circula amplamente em comunidades judaicas, é lido pelos essênios, citado por Jesus, usado por Judas. Em 363 d.C., o Concílio de Laodiceia reúne bispos do Oriente para debater o cânon. A decisão é radical. 1 Enoque é excluído. Mas há um detalhe que poucos conhecem. O próprio Apocalipse de João quase foi excluído nesse mesmo concílio. Vários bispos queriam removê-lo, consideravam sua linguagem simbólica demais, perigosa demais. O texto, que depende de Enoque para ser compreendido, quase foi banido junto com ele. Em 382, o Sínodo de Roma formaliza a exclusão. Enoque está fora. Em 480, a Igreja Etíope mantém Enoque. A divisão está estabelecida. Em 640, a expansão islâmica isola a Etiópia. Os textos ficam protegidos, não por intenção, mas por geografia. Em 1453, a queda de Constantinopla destrói os últimos criptórios gregos do Oriente. Os manuscritos que não estavam em monastérios etíopes provavelmente desapareceram naquele incêndio. Em 1545, o Concílio de Trento fixa definitivamente o cânon ocidental. O que não está na lista não existe. E então, em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce chega à Etiópia. Ele passa anos nos monastérios, aprende Gêese e retorna à Europa com 3 cópias manuscritas de 1 Enoque. A Europa viu esse texto pela primeira vez em mais de 1000 anos. Não porque ele foi redescoberto, porque alguém foi buscá-lo onde ele sempre esteve. Nas montanhas, nos monastérios, nas mãos dos monges etíopes que nunca obedeceram a Roma. Em março de 2027, Mel Gibson lança The Resurrection of the Christ, Part 1. Orçamento de 250 milhões de dólares, distribuição pela Lionsgate, filmado em Roma, nos estúdios Cinecittà e no sul da Itália. A data de estreia é 26 de março de 2027, Sexta-feira Santa. O filme centra-se na descida ao inferno, o período entre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, anjos caídos. O confronto nas profundezas. Gibson descreveu publicamente a sequência como uma acid trip visual. Há um problema. Essa cena não existe nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não descrevem o que aconteceu entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. De onde vem esse material? Do Evangelho de Nicodemos.
Um texto apócrifo do século IV e de primeiro Enoque, que descreve em detalhes a estrutura dos reinos infernais, a hierarquia dos anjos caídos e os mecanismos do julgamento além da morte. A Paixão de Cristo, em 2004, fez 612 milhões de dólares, usando como base visões de uma mística alemã do século XIX, sem nenhuma autoridade canônica. Gibson já fez isso antes, construiu um fenômeno cultural de bilheterias históricas a partir de fontes que a igreja nunca reconheceu oficialmente. E desta vez, a fonte é Enoque. O texto que a igreja proibiu em 363. O texto que Jesus citou em seu próprio julgamento. O capítulo 16 do Apocalipse descreve espíritos imundos como rãs saindo da boca da besta e do falso profeta. O capítulo 12 descreve um dragão que arrastou um terço das estrelas. Estrelas caindo. No contexto de Enoque, são anjos. A conexão que Enoque estabelece é esta: o mesmo evento que precedeu o dilúvio, a descida dos vigilantes, a corrupção da criação, a guerra entre o humano e o sobrenatural, se repetirá antes do fim. Como foram os dias de Noé. Exatamente como. James Bruce chegou à Europa com 3 manuscritos em 1773, 174 anos depois. Os manuscritos do Mar Morto confirmaram que esses textos não eram invenção medieval, eram anteriores a Cristo. Os textos que a igreja removeu em 363 não foram destruídos, foram preservados em monastérios nas montanhas da Etiópia por monges que nunca souberam ou nunca se importaram com o que Roma decidiu nas planícies da Europa. A pergunta que fica não é teológica, é histórica. Quando um concílio de bispos remove um livro que o próprio Jesus citou, o que mais foi removido? Há uma última conexão que a maioria dos leitores do Apocalipse nunca vê. Em Mateus 24, versículo 37, Jesus diz: como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa frase é citada constantemente em contextos escatológicos, mas quase ninguém pergunta o que exatamente aconteceu nos dias de Noé que é relevante para o fim dos tempos. A resposta canônica é muita maldade, corrupção, moral, violência. Mas primeiro Enoque e o livro dos jubileus, os textos etíopes, dão uma resposta diferente. Os vigilantes desceram. Seres angélicos chamados de filhos de Deus em Gênesis 6 uniram-se a mulheres humanas gerar os Nefilim. Uma raça que corrompeu a terra geneticamente, que ensinou à humanidade tecnologias proibidas, metalurgia de guerra, feitiçaria, cosméticos usados para sedução. O dilúvio não foi apenas um castigo moral. Foi uma operação de limpeza genética para remover a contaminação Nefilim da linhagem humana. E os espíritos dos Nefilim mortos, segundo Enoque, não foram ao Sheol, ficaram vagando na terra, são que hoje chamamos de demônios. O capítulo 16 do Apocalipse descreve espíritos imundos como rãs saindo da boca da besta e do falso profeta. O capítulo 12 descreve um dragão que arrastou um terço das estrelas, estrelas caindo. No contexto de Enoque, são anjos. A conexão que Enoque estabelece é esta: o mesmo evento que precedeu o dilúvio, a descida dos vigilantes, a corrupção da criação, a guerra entre o humano e o sobrenatural se repetirá antes do fim. Como foram os dias de Noé. Exatamente como. James Bruce chegou à Europa com 3 manuscritos em 1773, 174 anos depois. Os manuscritos do Mar Morto confirmaram que esses textos não eram invenção medieval, eram anteriores a Cristo. Os textos que a igreja removeu em 363 não foram destruídos, foram preservados em monastérios nas montanhas da Etiópia por monges que nunca souberam ou nunca se importaram com o que Roma decidiu nas planícies da Europa.
A pergunta que fica não é teológica, é histórica. Quando um concílio de bispos remove um livro que o próprio Jesus citou, o que mais foi removido? A Bíblia que você conhece é incompleta. E quem a completou foram os etíopes. Pense nisso. Os monges nos planaltos da Etiópia nunca receberam a carta de Roma. Nunca foram notificados de que Enoque havia sido removido. Continuaram copiando em Gs, em pergaminhos envelhecidos, em monastérios sem estrada, sem eletricidade, sem comunicação com o resto do mundo cristão. E por isso os textos sobreviveram. Não foi coragem, não foi resistência consciente, foi isolamento. A história tem uma ironia brutal. Os textos que a igreja considerou perigosos demais foram preservados justamente porque Roma não conseguiu chegar até lá. Hoje, o primeiro Enoque está disponível para qualquer pessoa com acesso à internet. A tradução de Richard Lawrence de 1821 é domínio público. Os manuscritos do Mar Morto foram publicados, os textos etíopes foram catalogados. O ocultamento falhou. O que resta agora é uma pergunta que cada leitor da Bíblia precisa responder por si mesmo. Se o canonizar é um ato político, e o concílio de Laodiceia prova que é, então o que foi excluído não é necessariamente menos verdadeiro. E o que foi incluído não é necessariamente mais sagrado. Jesus citou Enoque em seu próprio julgamento. Judas o chamou de profeta. Os essênios o tratavam como escritura. E os etíopes o preservaram por 1600 anos enquanto o resto do mundo dormia. Você acabou de ler o que eles protegeram. Se esse vídeo mudou algo na forma como você leu o Apocalipse, compartilhe com alguém que ainda acredita que a Bíblia chegou até nós sem filtro, sem corte, sem escolha política. Eles merecem saber o que foi ocultado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Cada vídeo novo é mais um fragmento do que eles não queriam que você visse.